Graça e paz a todos. Sou o pastor Sérgio Moreira dos Santos, atual presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção São Paulo, e presidente da Igreja Batista em Vila Medeiros. Estou aqui com um pastor, também batista, pastor Hélio de Biase, atual presidente do Recanto dos Avós. Além de pastor, ele é um empreendedor, trabalha na área de seguros e dedica seu tempo ao Ministério Pastoral na PIB em Bom Sucesso já há 14 anos, ou seja, é um pastor com experiência ministerial e que está também há muitos anos à frente do Recanto dos Avós, que fica aqui na cidade de Guarulhos. Pastor Hélio é um homem de Deus, servo do Senhor, e eu o convidei para estar fazendo essa entrevista porque nós queremos dar alguns esclarecimentos sobre o trabalho do Recanto dos Avós. Pastor Hélio também é casado, tem 5 filhos, já é avô? De 8 netos. De 8 netos. Então, um homem de Deus experiente. Querido pastor Hélio, quero começar essa entrevista perguntando para você, embora eu já tenha falado aqui, qual o seu cargo, a sua função no Recanto dos Avós. E também, o que é o Recanto dos Avós? Ok, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa tarde, bom dia, agora, assim que estiverem nos vendo, né? Mas é um prazer, uma honra muito grande, pastor Sérgio, esse convite, recebo com muita alegria essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos importantes. O Recanto dos Avós, a razão social é a Ação Social de Fé Batista, e o nome fantasia Recanto dos Avós. Foi criado em 1967, na cidade de São Paulo, e está em Guarulhos desde 1977, 10 anos após, né? Estamos completando este ano 58 anos de existência. Estamos no Jardim São João, numa área de árvores frutíferas, onde se pode ouvir o canto dos pássaros, de manhã principalmente, lugar muito gostoso. Todo o terreno é plano, não tem escada, um lugar assim muito aprazível. E lá nós recebemos idosos, a partir de 60 anos, aqueles que não têm condições de estar no convívio familiar, as famílias encaminham e nós lá recebemos e procuramos ter o melhor cuidado possível com todos eles. Muito bem. Quanto tempo o irmão está à frente do Recanto dos Avós como presidente e quanto tempo o irmão já trabalha com o Recanto dos Avós? Bem, eu comecei a cooperar quando estava na minha igreja anterior, aqui em Guarulhos. Desde 2002, comecei a frequentar nas festas, ia nas festas, né? E já na atual igreja, desde 2012, indo junto com a igreja. Em 2013, fui convidado a entrar no Conselho Administrativo. Em 2017, fui eleito vice-presidente. Em 2023, quando faleceu o pastor Tang, que era o presidente da época, eu cumpri o mandato tampão dele e depois fui eleito em outubro para um novo mandato de 3 anos que vence o ano que vem. O nosso trabalho é importante esclarecer que é voluntário. Tanto eu como toda a diretoria, o conselho, nós somos voluntários. Hoje a estrutura administrativa, ela funciona de que maneira? Bem, nós temos a coordenação administrativa, temos a parte do financeiro e administrativa e o conselho administrativo por trás, gerindo todas as decisões, diretoria também gerindo as decisões em reuniões. Todos os membros do conselho são de igrejas batistas, isso é estatutário, não é? Então não precisa ser necessariamente pastor para fazer parte do conselho, pode ser membro de igreja, diácono, enfim. Nós temos atualmente 11 conselheiros, temos vaga para mais conselheiros, então você que está nos assistindo e tiver o desejo no coração de conhecer melhor a casa e nos ajudar a administrar, já é meu convidado, fale comigo. O que é preciso para ser conselheiro, além de ser membro de uma igreja batista? Ok, ter pelo menos um pouco de noção administrativa, para vir a somar, ter interesse, ter o espírito voluntário, participar pelo menos de 3 reuniões iniciais, e nós temos 4 reuniões por ano como conselho administrativo. É um tempo muito tranquilo, de cada 3 meses. E lá nós tratamos das questões administrativas da entidade. Muito bem. Em termos de estrutura, hoje o Recanto dos Avós, ele tem capacidade para receber quantos residentes e
em termos de estrutura, como que funciona no dia a dia o Recanto dos Avós? Ok. Nós temos capacidade para receber 38 idosos na estrutura que está construída atualmente. Na área total, poderíamos receber pelo menos o dobro, talvez o triplo, se tivéssemos recursos para ampliar as instalações. Então, são 38 vagas no total. Aliás, vagas agora só tem 5. Estamos com 33 e tem 5 vagas atualmente. E o nosso cuidado, eu acabei não falando na resposta anterior, ele é um cuidado de forma holística. O que é isso? Cuidamos do corpo, da alma e do espírito. Então, todo o aspecto do ser humano é cuidado. Emoções, a parte mental, a parte espiritual, o físico, com médico, enfermeiro, cuidadoras, fisioterapia, nutricionista, psicologia, assistente social, toda a estrutura necessária para dar o melhor cuidado possível para os nossos idosos. Hoje o quadro de funcionários está em torno de quantos? 35 funcionários e nós temos mais 5 contratados, que é justamente o médico, a psicóloga, a nutricionista, a fisioterapeuta e assistente social, são contratados. E os funcionários, todos registrados regiamente, recebendo todos os seus direitos, tudo certinho, conforme manda a lei. E isso implica numa folha de pagamento alta. Sim, sem dúvida. Qual o valor aproximadamente, pastor? Hoje gira em torno de 100, 110 mil só a folha. Só a folha de pagamento. Agora nós temos muitos outros encargos em cima disso. Muito bem. Quais são os requisitos para ser um residente lá no Recanto dos Avós? Ok, o Recanto dos Avós é uma instituição de longa permanência de idosos e nós estamos ali no grau 1 e 2. A Anvisa classifica 1, 2, 3 e 4. Nós somos 1 e 2, ou seja, apenas uma residência. Então, se for alguém que está acamado, nós não podemos receber, porque demanda um atendimento mais especializado, quase que em nível de hospital. Então, nós não temos. Então, recebemos pessoas que são independentes, como eu e você, ou seja, come, bebe, vai no banheiro, toma banho, normal. E pessoas também que são semidependentes. Que seria o grau 2. O grau 2, o cadeirante, aquele que eventualmente até tem que dar comida na boca, não é? Tem que ter um cuidado maior. Então, até aí a gente recebe. Entendi. E nesse tempo que o irmão está à frente, que o irmão conhece o trabalho, quantos residentes já passou ali? Quantas vidas marcaram e foram marcadas pelo Recanto? Muitas vidas. Olha, a fundação do Recanto, ela se deu por um juntamento, um grupo de irmãs da União Feminina Batista Missionária do Estado de São Paulo, lá na Vila Mariana, em 67, como eu falei antes, né? Uhum. Irmã Zita Botelho foi nossa primeira presidente e ela marcou muito também a irmã Dirce Karchel, que ficou lá até os seus últimos dias. Que foi a nossa bibliotecária da Teológica, durante muitos anos, esposa do pastor Werner Karchel, que também residiu lá até os seus últimos dias. Interessante, pastor Sérgio, é destacar o seguinte, sobre a qualidade, e ela ficou lá conosco até seus últimos dias. Isso é importante destacar. E como residentes também, alguns marcaram o Severino, que é um que cuidava da horta, também o Massal, um japonês, eu lembro que sempre que ia lá, ele me fazia algumas perguntas e fazia algumas colocações. Ele perguntava, tem japonês na sua igreja? Porque ele era de origem nipônica, né? Tem japonês na sua igreja? Eu falei, não tem. Você é pastor de onde? Eu voltava lá e perguntava de novo. Ah, tudo bem. Com Jesus no barco vai tudo bem. Olha, Jesus está voltando, hein? Glória Toda vez ele falava isso. Uhum. Marcou muito a minha vida. O Recanto não é apenas um lugar de residência de idosos. É também um pastoreio. Sim, sem dúvida. Tem um cuidado pastoral ali, a tua pessoa. E outros pastores. Outros pastores que podem também ir lá para dar aconselhamento, cuidar dessa parte emocional, espiritual das ovelhas, né? Do Recanto. Eu costumo ir às quintas-feiras. Uhum. Vou às 8 horas da manhã e fico até 15 horas. Então, sempre que é possível, eu faço um culto, um devocional. Sempre que é possível, porque nem sempre eu posso juntá-los no galpão por causa de frio, por exemplo, né?
Então, A estrutura ainda não permite não fazer essas reuniões. mas aí eles ficam lá dentro, bem agasalhados, sem problema nenhum. Mas o culto a gente faz lá fora, onde faz as festas, né? Então faço o devocional, leio a Bíblia, um salmo geralmente, uma mensagem de alento, de esperança. Cantamos alguns cânticos, eles cantam também. Então são momentos muito alegres. E vão também às igrejas, pastores e igreja, grupos de igreja vão durante a semana e também aos sábados, conforme agendamento. Certo. O Recanto dos Avós, agora voltando à questão financeira, o Recanto dos Avós recebe alguma ajuda de alguma instituição, de algum órgão público? Se sim ou se não, por que não? Ok. Né? Muito bem, nós não recebemos nenhuma subvenção de verba pública, nem municipal, nem estadual, nem federal. Por Nota uma fiscal questão, paulista, também nenhum não. desses recursos? Também não, porque nós não somos filantrópicos. O filantrópico ou é gratuito, ou você paga no máximo 70% de um salário mínimo. E com esse valor nós não conseguiríamos gerir, administrar a entidade. Então nós não temos certificação de filantropia. Inclusive eu fui atrás disso, falei com um deputado federal num curso que ele deu na faculdade de Anhanguera no começo do ano passado, e ele explicou como que se tira essa certificação de filantropia. Poderia levar de 1 a 3 anos para receber a certificação, enquanto isso eu teria que cobrar só 70% de um salário mínimo, algo inviável. Hoje daria 1.300? Não, menos. Menos? Menos de 1.000. Menos de R$1.000. Menos de 1.000. Enquanto isso, enquanto não saísse a certificação, alguém tinha que me ajudar a pagar as contas, folha de pagamento, os funcionários, tudo. Então não tenho como parar de pagar funcionário por 6 meses, 1 ano, 2, até que saia uma certificação para que eu possa receber subvenção pública. Então por isso nós apelamos a igrejas, pessoas físicas. Isso que eu... Sim. Desculpa te interromper, Okay. mas é importante essa resposta. O sustento hoje do Recanto dos Avós vem de que fontes? A mensalidade paga pela família do idoso, tá? Que não complementa a total das despesas. Hoje está gerando em torno de 60%, 70% das despesas totais. E o restante nós contamos com ofertas de igrejas, algumas ajudam, embora ainda poucas, bem poucas. Empresas pequenas ajudam. As grandes empresas não ajudam porque eles querem um abatimento do imposto de renda. E nós não conseguimos porque nós não temos a certificação de filantropia para poder eles terem uma restituição do imposto de renda. Então empresa que ajuda por bondade, não pensando em receber nada de volta. Ou seja, se você tentar fazer a filantropia, você não tem o recurso necessário para se manter. Não. E se você não tem a filantropia, você não consegue as ofertas do poder público. Do poder público e nem de empresas que gostariam de dar a oferta, mas abater no imposto. Exatamente, a gente não consegue por isso. E um outro ponto importante, pastor, que no nosso meio batista, há uma ideia de que nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo subvenciona um recanto. E às vezes as pessoas falam, não, mas nós somos da Igreja Batista. O recanto, embora batista, não recebe nenhuma fonte, nenhuma receita da convenção. Da convenção, receita de valores financeiros, não. Por quê? É importante esclarecer, né? Porque alguém pode pensar, puxa, isso é uma injustiça. Mas há uma questão legal. Dentro do estatuto da convenção, o objetivo da convenção, basicamente, é a obra missionária no estado de São Paulo. Então, já foi tentado várias vezes e nunca andou nunca foi para frente por uma questão legal estatutária. A gente aprendeu na palavra de Deus, lá em Romanos 13, nós temos que estar sempre sujeitos às autoridades, à lei, à legislação. Nós gostaríamos de receber, mas por enquanto não é possível. Ok. Eu sei que é um assunto complicado de lidar, de falar, principalmente no Brasil que nós estamos vivendo hoje, mas como que foi, no período da pandemia, a sobrevivência do Recanto dos Avós? Ok, boa pergunta, excelente, uma boa oportunidade. Obrigado. Olha,
Aqui em Guarulhos, em outras cidades do interior de São Paulo, do Brasil inteiro, eu creio, no mundo inteiro, tá? Nessa época, muitos idosos faleceram por causa do Covid. E lá, claro que veio uma preocupação com os nossos idosos. Idosos ali com mais de 90, quase 100 anos, né? Então a gente ficou preocupado, mas Deus nos deu sabedoria e nós tomamos medidas protetivas e não perdemos nenhum único idoso para o Covid. Nenhum. Glória a Deus. Fizemos tudo que foi necessário. E como foi lidar também com a ausência da família? Porque as famílias não podiam visitar por causa da Covid. Sim. Né? Por um tempo era... Como foi lidar com os nossos residentes nesse momento? Nesse tempo a gente fez o que o pessoal gosta muito, né? Celular. Videochamada, pelo tablet. iPad. Então, mas ficava aquela saudade. E chegou um tempo que a gente colocou um isolamento ali, e a família vinha de um lado, eles ficavam do outro, então amenizou um pouco, mas foi um tempo de sofrimento para os idosos. E por outro lado, pastor, nesse tempo nós ficamos com 16, estavam com poucos idosos. Hoje tem 33, estávamos só com 16. E não podia admitir mais, estava proibido. Mesmo porque o idoso poderia vir de fora com o Covid, trazer o Covid, transmitir e morrer todo mundo, por exemplo, né? Porque se para nós foi complicado entender, até agora a gente não entende a Covid, imagina uma pessoa que estava internada, já com idade, entender essa questão da Covid. Sim. Vocês tiveram que lidar muito com a questão emocional, espiritual. Muito trabalho pastoral, da psicóloga, da assistente social, própria coordenadora também ajudou muito nisso. Porque muitos, com certeza, pensaram, meus parentes me abandonaram. Mas a gente ia explicando com jeitinho. Foi um tempo muito dolorido. Foi muito dolorido ver eles com essa ideia de que ninguém vai mais lá. Outra dificuldade foi para convencê-los a tomar a vacina. Foi uma dificuldade. Mas conseguimos, todos tomaram. Glória a Deus. Eu tive uma estratégia de chamar o médico, dar uma palestra. O próprio médico tinha sido internado no Hospital Nipo Brasileiro por Covid. Eu falei, o senhor fala da sua experiência e eu falo da minha como pastor. Então falamos nós dois, conseguimos naquele dia, foi o dia da vacina, da primeira. Eita glória. Todo mundo tomou vacina, inclusive eu. Tomei lá primeiro que todo mundo, que eu tomei lá no... E se acontecesse alguma coisa... Eu tomei todas as doses. Fiz algumas perguntas aqui só pra gente ter um roteiro, tá? Eu pulei um pedaço importante. Você falou de sustento. Nesse tempo de pandemia, só com 16, metade, né? Um pouquinho menos de metade, é óbvio que entrava metade do que entra hoje. Então isso nos causou um problemão financeiro. Fora isso... Porque a folha de pagamento continuava a folha de pagamento. Aumentou. Vou te explicar por que aumentou. O Ministério Público exigiu que nós afastássemos todos os funcionários com mais de 60 anos. Ixi. E nós tínhamos só 10 nessa condição. Foram todos afastados e tivemos que contratar outros para substituir. Então a folha de pagamento aumentou. Mas foi um tempo muito 10 difícil. pessoas. Então, se você tinha 35, foi para 45. E outra coisa também, você sabe que nós fazemos 4 festas beneficentes anuais. Em março temos a festa do sorvete, quarto sábado de março, quarto sábado de junho o Festival de Inverno, quarto sábado de setembro o aniversário do Recanto, segundo sábado de dezembro o Natal. E nessas festas entram recursos. A gente vende lanche, né? Salgadinho, espetinho, pastel, etc. As igrejas formam bancas voluntárias, entregam com doações. Isso. E todo o valor arrecadado é revertido para o caixa da entidade. E com a pandemia não foi possível realizar. Só repete para mim, são 4 festas. 4 festas. Do sorvete. Do Festival de Inverno. Festival de Inverno. De aniversário. E Natal. 4 festas. E aqui eu quero já aproveitar e falar a você, membro de uma igreja batista, participe dessas festas, porque a sua presença, você vai conhecer a realidade do Recanto dos Avós e vai poder também contribuir, né? Porque quanto maior a arrecadação, vai melhorar o caixa. Para a honra e glória do Senhor, até hoje o Recanto está aberto.
E continuará aberto, em nome de Jesus. Funcionando. Meu pastor, não sei se o senhor complementou, se o senhor quer complementar, desculpa, eu interrompi. Sim, só mais uma coisinha. Então, nessas 8, eu não lembro se foram 8 ou 10 festas que nós não realizamos por causa do Covid, era proibido aglomeração, então nós não realizamos, pelo menos 8 que eu me lembro, 2 anos seguidos. Então, isso deixou de entrar para o caixa da entidade mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais não entrou porque não tivemos as festas. Então, tudo isso foi gerando dificuldades. Hoje a média de despesa mensal está em torno de? Entre 195 e 200 mil. E a entrada? Varia, mas sempre um pouco menos. Tá. Sempre. Você viu os relatórios, né? Sim. Esteve lá conosco, você e o pastor... O Cristiano, né? Cristiano de Vila Iório. E qualquer um, pastor, qualquer um que estiver nos vendo, que tiver o interesse de conhecer, ir lá visitar, saber do que entra, o que sai, o que é gasto, o porquê cobra, como é que funciona, faça isso, visite-nos, vá tirar suas dúvidas, tá? Então, eu acabei de falar, a Convenção Batista, não, a Convenção Batista, o plano cooperativo não tem nada a ver com Recantos da Voz. Então, por isso que nós não apenas pedimos ofertas das igrejas para complementar o que os idosos pagam, como também nós recebemos com muita gratidão doações diversas. Por exemplo, se a igreja doa 20 cestas básicas, então serão menos alimentos que nós vamos comprar para o refeitório dos idosos e também os funcionários têm direito a uma cesta básica que a gente fornece. E é uma cesta muito boa. Muito boa. Então, se a igreja nos oferta, né, doa leite, arroz, feijão, café, é coisa que a gente não vai comprar. Entendeu? Mas não acaba sendo suficiente para pagar a folha de pagamento. Certo. De uma certa forma, você respondeu o que eu vou perguntar agora. Sim. Como uma igreja batista, ou não batista, porque não é apenas os batistas, Sim. E nós não recebemos apenas residentes batistas. Não. Como uma igreja pode contribuir com o Recanto dos Avós, tanto na parte financeira e voluntariamente? Bem, entrando em contato com a nossa administração e fazendo doações do que tiver para doar, roupas para o bazar, itens em bom estado para o bazar, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e principalmente a oferta mensal. Quanto à oferta mensal, não sei se você me perguntar isso, mas lá em 2021, fevereiro de 2021, o pastor Adilson dos Santos, o atual presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, e juntamente com o pastor Genilson, que era o presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, minha voz está falhando por causa da gripe. Eles nos ajudaram e elaboraram uma campanha chamada Recanto 300. Naquela ocasião, em fevereiro de 2021, há mais de 4 anos, nós chegamos à conclusão que precisávamos, aliás, a convenção fez isso, de 300 novas igrejas, cada igreja na época, cada 100 igrejas contribuindo com R$50 apenas, 50 para uma igreja inteira, mais 100 igrejas contribuindo com R$100 e mais 100 igrejas contribuindo com R$200. O que nós alcançamos até hoje, de lá para cá, 75 novas igrejas. Tinha 35, nós hoje estamos com 109, muito distante das 300. Então fica aí o meu apelo. Nos ajudem. Eu costumo dizer o seguinte, parafraseando o Martin Luther King, ele dizia que ele tinha um sonho muito bonito, né? De igualdade, enfim. E eu tenho um sonho. Meu sonho, ele tem 2 etapas. A primeira, que se reduza o custo. E a segunda, num primeiro momento. E num segundo momento, que zere o custo. Que alguém chegue lá precisando de uma vaga, é gratuito. Mas esse sonho, para ser possível, para ser realizado, eu preciso dos batistas do Estado de São Paulo, principalmente, nos ajudando a realizar esse sonho, para a gente possa atender não só 38, mas ampliar aquilo lá. O espaço são 16 mil metros quadrados. Dá para construir por uns 100 lá dentro. Aumenta funcionário, aumenta a despesa, e nós temos o potencial para isso. Correto. Temos potencial. Hoje, em média,
qual o valor qual o custo de um residente hoje, em média, lá no Recanto? Ok. Antes de te falar o preço, vou voltar um pouquinho naquilo que a gente oferece. Dependendo do que oferece é caro, dependendo do que oferece é barato, né? Uhum. Mas uma área muito acessível, como eu disse, né? Espaçoso, sem escada para subir e descer. Temos todo um atendimento de médico, enfermeiro, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, cuidadoras, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, assistente social. Temos um carro para levar o médico quando precisa, um pronto-socorro, aliás. E o médico é um médico urologista, que dá mais problema de idoso é a parte urológica. E ele vai a cada 15 dias lá e atende às necessidades. E no meio desse caminho, havendo uma necessidade, temos um carro que leva até o pronto-socorro mais próximo ali, tá? E oferecemos 6 refeições diárias. Alguém fala, puxa, 6? Sim, é só contar. Café da manhã, lanche do meio da manhã, almoço, lanche do meio da tarde, jantar e o lanche da noite antes de dormir. São 6 refeições. Roupa lavada todos os dias, lavada e passada. O Recanto dos Avós, aliás, eu até me recuso a ouvir alguém falar assim, lá no asilo. Eu falo, não, lá não é asilo. Asilo é outra conversa. Asilo é depósito de idoso. Lá é o Recanto dos Avós. É mais cheiroso que muitas casas por aí. Limpíssimo. Se você não conhece, vá lá e veja em loco como é limpo, como é bem... Eu posso testemunhar, eu estive lá com a minha esposa, conhecemos o Recanto, conhecemos a estrutura, sabemos das necessidades, então nós convidamos você a conhecer o Recanto dos Avós. E aqui eu quero também deixar um desafio para vocês. Recentemente quebrou a máquina de lavar do Recanto dos Avós. E essa máquina, a melhor, ou a relativamente melhor, seria em torno de 64 mil. Igual a atual. Igual a atual. Que eram 2, quebrou uma. E nós precisamos de uma nova máquina. Foi feita uma cotação, uma pesquisa, conseguimos, né, um preço de R$35 mil. Então nós queremos convidar você a fazer parte desse desafio. Com certeza depois vai ser colocado aí o nosso Pix, a forma que você pode contribuir para a compra dessa máquina o mais rápido possível, porque os nossos idosos precisam do melhor cuidado. Como bem colocou aqui o pastor, não é um depósito de velhos, não é um asilo, é um Recanto dos Avós, é um local de residência aprazível que pode ser melhorada. Podemos colocar pomar lá, podemos fazer a horta do... Mas para isso acontecer... Mas tem, pastor. Tem, né? Tem. Opa, então eu não conhecia a horta ainda. Não. Fala da horta aí, pastor. Nós temos uma pequena horta lá, onde se planta alface, coentro, muitas coisas, né? E em calhetão, aquelas telhas grandes, altas, né? Que o idoso não precisa se abaixar. Então temos um pequeno pomar, lá tem abacate, tem manga, tem limão, tem bastante coisa lá na nossa horta, e pomar que é anexo, né? Uhum. Ao lado ali. Então o idoso ele tem muitas atividades ali, ele não vai ficar lá o tempo todo deitado, parado, né? Então a gente tem muita coisa que ele, tendo condições, ele possa fazer. E só complementando da máquina, essa máquina é industrial. É industrial. É uma máquina industrial e a demanda de roupa é muito grande. Todo dia troca roupa. Tira, lava, seca, passa e entrega no quarto. Como está sendo atualmente? Em 2 máquinas caseiras pequenas que não dão conta. E a funcionária está lá descabelada. Está descabelada lá. Descabelada. E precisamos socorrê-la, porque a máquina industrial ela ajuda e muito. Com certeza. E alguém pode dizer, mas é caro. Então pode pesquisar que você vai ver que é de 35 para mais. Agora você pode também doar a máquina. Né? Você pode doar a máquina. Sim. Eu sei que vou ser repetitivo aqui, mas para enfatizar bem, o Recanto não recebe recursos do governo, não, de instituições. Ela não é uma instituição filantrópica. Ela hoje é sustentada pela entrada do pagamento das mensalidades dos residentes, mais algumas igrejas que contribuem, né? Hoje no estado de São Paulo nós somos 1.400 igrejas, e dessas 1.400 igrejas nós temos
109. 109, nem 10% está contribuindo. Bom, nem 10% está contribuindo. Se fosse 140, seria 10%. Então fica aqui um convite a você, pastor, meu irmão, a vir com todo o cuidado que é feito, todo o trabalho que é feito e todo o cuidado com o idoso, que é o principal. Sim. Tá? Volto a dizer, eu estive lá com a minha esposa e pude presenciar o cuidado com os idosos, participar das festas também, porque nas festas os idosos ficam felizes em ver irmãos, ver o povo de Deus ali. Tá? E volto a dizer, não está restrito ao povo batista. Você, de qualquer denominação, você pode também abençoar o Recanto dos Avós. Agora uma pergunta, pastor. Sim, como que tem sido feita a divulgação do Recanto? Como que o Recanto tem sido conhecido aqui em Guarulhos? Quais são as ações que o Recanto dos Avós tem feito para ser conhecido? O marketing, vamos dizer assim. Bom, o marketing, a divulgação, basicamente eu que faço voluntariamente, volto lá no início, eu sou voluntário, né? Quem recebe salário são os funcionários e pagamento os contratados. Mas tanto eu como toda a diretoria e o conselho, nós somos voluntários. Então eu faço na medida de que eu tenho tempo. Não deu para ficar rico ainda com o Recanto? Não. Trocar de carro, comprar um apartamento? Não, de jeito nenhum. E, inclusive faço de acordo com as minhas possibilidades. Hoje, por exemplo, segunda-feira é a nossa folga pastoral, né? Então estamos aí, para lá e para cá, sem problema. Então, conforme eu tenho possibilidade, eu sou pastor de uma igreja, já há 14 anos, eu tenho a igreja para cuidar, tenho a minha família para cuidar e de vez em quando faço algum negócio ainda na área de vendas. Então tem aquela mulher lá do Todo Mundo Odeia o Cris, a mulher do Július, sim, a Rochelle, né? Rochelle. E ela fala, meu marido tem 2 empregos. A minha esposa poderia dizer, o meu marido tem 3 empregos. Só que não ganha nos 3. Tem 3 empregos. Mas ganha servir no reino de Deus. Lógico, ganha. Então, nós temos, pela graça de Deus, uma agência de publicidade que nos ajudam. Né? O Joey da agência Shake Publicidade. E isso foi uma bênção. Eu estava atrás de uma agência, estava procurando preço, cotação, espremendo, porque precisa divulgar, né? Aí encontrei um amigo aqui de Guarulhos, Valdir Carleto, que é ele tinha um jornal Olho Vivo, um jornal muito conhecido. Hoje ele trabalha só pela internet. E ele não sabia, tal, pegou e falou, meu filho conhece um camarada. E me deu o contato do Joey, lá da agência Shake. Lá fui eu. Com a cara e a coragem. Cara e a coragem. Trabalhando na divulgação, voluntariamente, fui lá visitar ele. E chorei as pitangas, né? Eu preciso divulgar, eu preciso melhorar o meu Instagram. Nós temos Instagram, precisa melhorar o Facebook, precisa melhorar o YouTube. E eu estou fazendo isso de uma forma muito amadora. Eu não sou como esses meninos aí que fazem de tudo, né? Como o Daniel aqui da agência, né? Do estúdio, aliás. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer o Daniel aqui do estúdio Aquedá, que está nos proporcionando essa bênção de fazer essa divulgação aqui. Então eu não tenho essa expertise, né? Eu sou velho, eu tenho quase 70 anos. Não parece, não. Parece mais. Como tá diz bem Genivaldo, conservado, tá bem como conservado. diz o Genivaldo, parece mais, né? Então eu não tenho toda essa expertise e eu preciso divulgar. E então, ao final, ele me surpreendeu e tem feito sem custo nenhum. Ele entendeu que era para o reino de Deus. Glória a Deus. Ele é membro daquela igreja ali, Nascido para Deus, fica aqui em Guarulhos. Nascido para Deus. E de lá para cá já tem mais de 2 anos. Quem olhar o nosso Instagram, nosso Facebook, está bem profissional lá, as publicações. Eles mandam para mim o conteúdo de texto e imagens, eu aprovo e vai. E o senhor lembra como localiza nas redes sociais? Sim, o Insta, sim, o nosso Instagram está como Instagram original. Recanto dos Avós original. Recanto dos Avós original. Você que está acompanhando, você que vai ver essa entrevista, anote aí e entre no Recanto dos Avós original. Isso. E o Face? O Face está como Recanto dos Avós. Recanto dos Avós. Tem site? Tem. Recanto dos Avós. recantodosavós.org.br. Repetindo, recantodosavós.org.br. Isso mesmo. Além disso,
As pessoas podem agendar e podem ir lá visitar o Recanto Sim. dos Avós, que fica na Estrada do Sabó. Que número? 753. 753. Aqui é Bom Sucesso? Jardim lá, São João. Jardim São João. São João. Então você pode ir lá fazer uma visita, conhecer o local. Lá também tem um bazar permanente. Você pode também trazer doações para o bazar. Isso. Você pode trazer doações em alimentos. Você pode mobilizar a sua igreja para trazer alimentos, fazer uma carreta. Teve um ano que teve uma carreta de arroz, né? Não, aquele fui eu que fiz uma propaganda. Foi você que fez a propaganda. Foi. Mas não saiu a carreta? Não, eu rapaz, fiz uma brincadeira e eu fiz um slide com 5 carretas, aliás, Uhum. e disse assim, olha, se a sua igreja nos doar essas 5 carretas de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, tal, nós vamos ficar muito felizes. Mas tem um pequeno detalhe, eu não posso pagar funcionário com arroz e feijão, ou seja, falar, ó, você pega 100 quilos de feijão, vende lá na sua vila e é o seu pagamento. O outro, você pega 200 quilos de arroz, esse é o seu pagamento. Eu não posso fazer isso. Então, é necessário a entrada financeira, também. E, pastor Sérgio, dentro desse tópico de divulgação, eu tenho visitado algumas igrejas, né? Aliás, desde 2014, por aí, 2015, pelo interior de São Paulo, a gente já foi junto, né? Sim, já fizemos várias cidades, viagens. se divulgo lá na reunião da Ordem dos Pastores, na Convenção Batista do Estado de São Paulo. E me causa até admiração quando alguém fala assim, mas eu não conheço. Olha, está no site da nossa convenção. Então, só quem nunca entrou no site da convenção não vai saber do Recanto, porque está lá. Uhum. Né? Uma organização auxiliar da CBESP. Aquela revista Batista São Paulo, já tem um tempinho que não sai, mas eu escrevi artigos em cerca de 8, 10 revistas, tem um artigo meu lá, com a informação sobre o Recanto. Então não é falta de divulgar. Poderia divulgar mais, muito mais. A gente não tem recurso para colocar no canal da Globo, não tem. SBT. Mas se o SBT quiser, pode nos abençoar. Pode, claro. É. E a gente conta com divulgação, né? Um a um fala para o outro fala para o outro. Agora, dentro disso, pastor, divulgação, é importante que as pessoas conheçam a nossa realidade, porque alguns, por não conhecer, têm uma ideia diferenciada, vamos ser sinceros, errada. E quando ligam procurando uma vaga, eles ficam imaginando que ou é de graça, ou é por um valor muito pequeno, porque são membros de uma igreja batista, só por isso. E às vezes, a igreja nem participa com nada lá, mas a pessoa tem a ideia que vai pôr um idoso ali sem custo ou com um custo muito pequenininho. Eu gostaria, só que eu precisaria ter 1.000 e quantas? Você falou 1.400? 1.400 igrejas. Eu precisaria ter 1.400 vagas, eu só tenho 38. Então, veja a dificuldade. E me parte o coração quando um colega pastor, algum membro de igreja, olha, pastor, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, tá assim, dessa situação, e só ganho salário mínimo, ou isso me parte o coração, eu tenho que falar, não posso receber. É muito doído. Como eu gostaria de falar, traga o seu idoso. Uhum. A gente recebe ele. Mas como são muitas pessoas, não caberia. Não caberia. Mas os que coubessem, nós atenderíamos. Aliás, eu criei um slogan que é assim, nós cuidamos muito bem, mas com a sua ajuda, poderemos cuidar muito melhor. Nos ajude a cuidar melhor. Entendo que nós precisamos de ajuda para minimizar o custo. E queira Deus, um dia eu quero estar vivo. Eu falei que eu tenho quase 70, não sei quanto eu vou viver mais ainda, mas eu gostaria de estar vivo ainda para chegar o dia de falar, ó, é grátis. Põe seu idoso lá. As igrejas todas estão ajudando, não tem custo, tá tudo beleza. Que Deus nos abençoe com esse propósito. Muito bem. Isso já está embutido, né, na nossa própria conversa aqui, nesse bate-papo, que a nossa entidade, o Recanto dos Avós, também tem um fator religioso. Sim. Né? É uma instituição ou uma entidade confessional, sim, né, de fé batista, sim, até o próprio sobrenome, até o próprio nome social, Ação Social de Fé Batista. Sim. Está incluso isso. Explique isso melhor para os nossos ouvintes. Bem, foi criado, né, foi fundado lá em 67 pelas Irmãs da União Feminina Batista Missionária do Estado de São Paulo, e com essa pegada confessional dentro da fé batista, como diz o nome. Só que nós não discriminamos ninguém, não é? Então, se
chego com um idoso lá, o idoso não tem religião nenhuma, nem a família. Não tem problema, tem alguns casos. Uhum. Chega lá, um idoso é católico, não tem problema. Chega um idoso para internar, testemunho de Jeová, sei lá, não tem E problema. não é imposta também a fé. Não. E só que para entrar no conselho administrativo, nosso estatuto prevê que tem que ser membro de uma igreja batista. E A aí parte fica igual, administrativa, não o residente. não O residente. residente não há uma discriminação, não há uma acepção. Não. Ok, é bom a gente registrar isso, porque às vezes as pessoas podem fazer uma confusão aí e achar que há uma discriminação. Não há. Não há. Você não vai deixar de receber um residente porque ele confessa uma outra fé. Esse Severino que eu falei que marcou muito, ele era católico por muito tempo. Embora eu creia que nos últimos dias ele partiu com Cristo da forma que a gente crê. Da forma, mas Mas nunca você não lhe foi, impôs, não foi, Nunca. não foi fator determinante para a Não. entrada dele no Recanto dos Não, mas Apóstolos. ficou lá mais de 14 anos. Só nos últimos tempos que a gente percebia que ele tinha mudado. Quando tinha um culto, alguma coisa, ele ia lá pro meio da Do mato, horta, do no meio mato da lá. horta. Ficava lá, por lá, e nunca ninguém pegou no pé dele. Obrigou. Quando ele começou a vir, veio espontaneamente. Aí eu lembro que estava ali fazendo um devocional, até num dia frio. Estava lá dentro, ali, sentadinho no sofá, todo mundo cobertinho ali. E ele sentou assim, perto de mim. E eu lembro que quando comecei a falar, ele tirou o chapéu, em respeito, botou o chapéu no colo. Eu tenho essa imagem. E ficou ouvindo. E conforme eu ia ministrando a palavra, ele balançava a cabeça em concordância. Falei, olha, glória a Deus, quem fugia está aqui. E a gente não impõe a nossa fé. Muito bem. Temos uma confessionalidade. Sim, Quem for para lá sabe que é uma instituição sim. com a fé batista, né? Fé Fé cristã, cristã. fé cristã, mas nós não impomos a ninguém Não, a fé. de jeito nenhum. Mas também não nos furtamos a deixar de ministrar a palavra. Sempre Ok. que eu ministro e aconselho quem vai lá, traga sempre um salmo de esperança, de alento, para motivar, para dar esperança à pessoa, alegria, sabe? Muito E até bem. peço quem vai lá, às vezes, fazer um devocional, e a gente recebe de outras denominações também. Uhum. Eu sempre peço, ó, por favor, não grita que nem um doido aqui não, porque os velhinhos não... Não são surdos, Não, alguns são, mas não precisam. mas sabe, vai na boa, uma voz tranquila, Uhum. não demora muito, porque eles não adianta pregar meia hora, Não. 5 minutos, 10. Aliás, hoje nas igrejas não adianta você pregar meia hora, Não né? adianta. Tem- Então é uma coisa para levantar o velhinho. Ok. Não adianta gritar, expulsar demônio, aquelas coisas de doido, não adianta. Uhum. Não funciona. Aí é um negócio bem calmo, bem tranquilo, para o Muito idoso se bem. sentir bem. Senão, a hora que começa o culto, eles se escondem. Não É, adianta. que eles também não são obrigados a ficar. Não. Né? Para finalizar, Ok. gostaria de o senhor desse uma palavra, uma saudação, ou fique à vontade, pastor. Bem, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, privilégio de estar aqui hoje, de ser atendido aqui pelo irmão Daniel, do estúdio Aquedá, pelo pastor Sérgio, sua bondade, generosidade e usar o seu tempo, né? Investir o seu tempo, da sua folga hoje, né? E estar aqui trazendo esses esclarecimentos importantes. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo, nos vendo, para que faça como o pastor Sérgio. Ou, se não for um estúdio aqui, né, um podcast no estúdio, marque uma live, uma entrevista pelo Zoom comigo, aí com a sua diretoria, o seu pastor, os membros da ação social, e pergunte o que vocês quiserem. Mas não fiquem com dúvida, não fiquem imaginando que a gente não precisa de ajuda e não precisa de doações porque cobra, essas coisas que a gente tem ouvido. Convenção ajuda? Não ajuda. São muitas questões. Hoje acho que nós falamos as principais questões, mas vá conhecer o Recanto. Se você está longe aqui da Grande São Paulo, fazemos por videoconferência. Se você está perto, vá conhecer. Recentemente um pastor aqui de São Paulo fez isso. Ele ligou para mim, eu gostaria de conhecer e tal, marcou um dia, o dia que ele queria, e eu não podia, aí nós ajustamos o dia para os dois, e eu fui lá, tive uma alegria muito grande de receber ele, ficou lá comigo mais de 1 hora conversando, pegando informações, aí passou 2, 3 semanas, ele foi lá com a igreja dele,
levou um grupo grande, levou doação, falou que agora vai ajudar mensalmente. Por quê? Ele conheceu os fatos, não os boatos. Então não vamos nos firmar em boato, vamos nos firmar em fatos e verdades, para que a gente possa, até eventualmente, se for exercer algum juízo de valor, saber o que a gente está falando, né? Sem achar, a gente tem que ter certeza. Eu não gosto de negócio de acho, eu gosto de ter certeza. Quero agradecer ao Estúdio Akedá, agradecer ao pastor por essa entrevista tão esclarecedora. Eu que agradeço. E agradecer ao nosso Deus pelo recanto dos avós, que durante esses anos tem abençoado famílias, tem abençoado residentes, né? E quero deixar você, membros das igrejas batistas do estado de São Paulo, o desafio. Se você ainda não conhece, venha conhecer o Recanto dos Avós. Se você já conhece e não contribui, comece a contribuir com o Recanto dos Avós. Irmãos, se nós pensarmos que 300 igrejas com R$50, R$100 ou R$200 podem manter o recanto, imagine então 1.400 igrejas. Se cada igreja dessas 1.400 desse R$50 por mês, o Recanto dos Avós estaria extremamente abençoado. Eu preciso só fazer uma correção, pastor. Diga. 300 igrejas com 50, 100 ou 200 é para complementar o que falta. Complementar. Não dá para sustentar Não tudo. dá para sustentar. No geral, eu diria que das 1.400 igrejas, vamos pegar metade só, 700. Se contribuísse com R$200 a 700, na média, seria o suficiente para ser gratuito o recanto. Na média, tem igreja que tem potencial para contribuir com 5 mil, 1.000, 2.000. Poderíamos ampliar. Cada idoso tem a sua cama e tem também o seu armário. Sim. Onde é guardada as suas roupas. Todos os quartos tem seu banheiro privativo. Os quartos têm um banheiro privativo. Corrimão em todo lugar. Corrimão em tudo que é canto. Posto de enfermagem. O que Posto de enfermagem. 24 horas. 24 horas. E isso tem um custo. Isso tem um custo. Por isso, quando o pastor Hélio me convidou para fazer essa entrevista, eu aceitei de coração, porque eu vi a necessidade e vi o quanto nós podemos fazer. Então eu quero desafiar você. Nossa maior urgência urgente agora é a máquina, mas temos outras urgências também. Sim. Tem muita coisa que precisa ser feita e contamos com você. E agradeço a você. Vai ficar aqui o nosso Pix, o Pix do Recanto dos Avós, o endereço do recanto para que você possa conhecer, visitar. E o meu telefone também. E o telefone do pastor Hélio, que você vai poder também marcar com ele. Ele pode ir até a tua igreja, apresentar o Recanto dos Avós para você, para a tua diretoria, para os membros da sua igreja. É só comunicar. O recanto não é tanto pelos próprios residentes, porque eles não saem sem acompanhamento, tá? E eu gostaria de fazer mais um agradecimento. Agradecer os meus parceiros lá, meus companheiros da diretoria, a irmã Leonice, membro lá da PIBA, lá de Atibaia, irmão Domene, o Antônio Domene, membro lá da Liberdade, o filho dele, o Felipe, membro lá do Brás, a irmã Antônia, membro da Cidade Seródio, a irmã Raimunda, membro da Cidade Soberana, e o irmão Lorival, sua esposa, Petronila, lá da Igreja Monte Sião. Nova Sião. Nova Sião, isso, Nova Sião. Mas agradecer também as igrejas que têm contribuído. São poucas, mas nós louvamos a Deus por cada uma dessas igrejas que tem se dedicado, tem contribuído, tem abençoado o nosso Recanto dos Avós. Mas você pode fazer parte dessas igrejas. Nós vamos com certeza esquecer algum nome aqui, mas o Senhor sabe o nome de todos os nossos conselheiros, da diretoria, né? E eu preciso agradecer os funcionários. E os funcionários do Recanto. São eles que fazem a coisa acontecer. E principalmente a nossa... A Raquel, coordenadora, a Cristiane, do administrativo, a enfermagem, vou falar das duas chefes, que é a Sandra e a Rosilda, são enfermeiras padrão, enfermeira-chefe. A Luciene, que é nutricionista, a Rosângela, que é assistente social, a Rosimeire, que é psicóloga, e a Thalita, que é fisioterapeuta. E também o nosso médico, o doutor Motomo. E no nome deles eu agradeço a todos, são 35, eu não vou lembrar.
de todos, mas agradeço a todos. São eles que fazem a coisa acontecer, estão lá na frente da batalha, cuidando, abençoando. Então eu volto aqui. Nós cuidamos muito bem, mas com a sua ajuda nós podemos cuidar melhor ainda, porque o idoso merece. Muito bem. Aqui deixo minha palavra de gratidão a todos e convido mais uma vez a conhecer a nossa instituição Recanto dos Avós. E agradeço você que acompanhou, que vai ouvir essa transmissão, que vai assistir essa transmissão, que você também possa, como servo de Deus, orar e contribuir com o Recanto dos Avós. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.